Se nós temos um clube com 12 associados, a gente vai ter 3, 4, 5 trabalhando. Então, veja, por quê? Porque nem todo mundo, em um determinado momento, vai estar disponível para atuar em uma determinada atividade, numa determinada ação. Então, é por isso que a gente precisa expandir. A gente precisa expandir para a gente ter um mínimo de mãos necessárias para poder trabalhar, certo? Então, é nesse ponto que a expansão do nosso movimento leonístico tem a importância. É nisso. É podermos, juntos, tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Ok? Então, é isso. É por isso que nós precisamos expandir o nosso movimento. Não é para dar dinheiro para os americanos, não é para isso. Né? Não é pagar para servir. A gente não paga para servir. A gente doa, a gente colabora com uma instituição maior que nos dá uma estrutura gigantesca para nós servirmos. Quem tem um tempinho e a curiosidade de conhecer o nosso site, lá em osclubes.org, vai ver a infinidade de informações que tem ali. Todo o material já mastigado para a gente, em qualquer uma das nossas causas globais. Desde material para ajudar a gente a fazer o planejamento, depois para avaliar, materiais para a gente conhecer a comunidade onde a gente quer atuar. Além de tudo isso, ele já prepara materiais para a gente. A gente está querendo fundar um novo clube e precisamos divulgar isso. Já tem cartazes prontos, que a gente só precisa colocar as informações particulares daquele local, daquele clube lá que está querendo ser fundado, e já está lá. Tem folders pronto, tem tudo pronto. E tem uma fundação extremamente importante para nós, que tem milhões de dólares em subsídios que estão lá disponíveis. Basta a gente fazer um projeto, submeter e, obviamente, se aprovado, a gente recebe o dinheiro. Então, a gente recebe o dinheiro para trabalhar. A gente precisa saber. Então, a expansão é isso. É nos dar forças, né, para que cada vez mais a gente possa, né, servir a quem precisa. Ok? Bom, e o que nós devemos fazer, então? Né? Expandir, é exatamente isso, para tentar minimizar todas essas questões que eu coloquei. E de que forma nós podemos fazer isso? Como o Lions está incentivando a gente a conseguir, né, expandir esse nosso movimento? A partir da missão 1.5. Eu sei que ela já foi tratada no treinamento passado pelo nosso companheiro Ulisses, que é o GMT do distrito, mas é sempre bom, sempre que possível, a gente falar mais uma vez da missão 1.5, que é para dia 1º de julho de 2027, nós termos 1,5 milhão de associados em todo o mundo. De novo, isso não é simplesmente bater uma meta, atingir uma marca significativa. Isso são mãos para trabalhar, mãos para servir. Então, a missão 1.5 nos diz que a gente precisa aumentar o quadro associativo, que foi o que foi tratado no treinamento passado, mas, além disso, fundação de novos clubes e a formação de núcleos. Então, o GET, ele trabalha em conjunto com o GMT, porque os dois andando unidos para a expansão do nosso movimento leonístico. Né? Eu acho que é importante também a gente falar, não está aqui nos meus slides, mas eu acho que é interessante falar um pouquinho do que é o GET, porque as outras siglas a gente já está um pouco mais acostumado. O GLT é de liderança, o GST é de serviço, o GMT é de associados, né, ou membros, se a gente pegar o Mzinho lá do GMT, associados. Mas o que é a extensão? Né? É justamente isso, é essa questão de expandir
o movimento? Por meio da fundação de clubes e da formação de núcleos, né? Então, é isso que o GET faz. Ele procura, ele, junto com a sua equipe, junto com os presidentes de região e divisão do nosso distrito, junto com outras lideranças de clubes, a gente tenta procurar locais, cidades, né, que possam, que tenham potencial para ter um clube de Lions. Que necessidades a gente sabe que vai ter. Então, eu te preciso ir lá, e aí eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da ajuda de todos, né, para que possam. Bom, se eu sei que naquela cidade, fulana de tal, tem potencial para se fundar um clube de Lions, entre em contato comigo, vamos ver de que forma a gente pode fazer isso, vamos começar a reunir, dependendo da possibilidade, eu posso viajar até o local para a gente conhecer, conversar com lideranças, né, comunitárias, outras lideranças daqueles locais. Mas o fato é, tanto a fundação de clubes quanto a formação de núcleos, o assessor GET não consegue fazer sozinho. Não tem como, né? A gente precisa do apoio de vocês. Bom, e qual é a meta do distrito em relação à expansão, à extensão, né, dentro do distrito? É a fundação de 4 clubes. Eu sempre conto essa história porque é um negócio assim que foi um marcante. Inicialmente, a proposta era fundação de 2 clubes até o final do AL. E aí estávamos nós, eu, companheiro Sérgio, nosso governador, companheiro Ulisses, estávamos no Panamá, na cúpula da missão 5. E lá nós tivemos diversos relatos de companheiros e companheiras do Brasil e de outros países da nossa área 3. E muitos deles tocando nessa questão da fundação de clubes de interesse especial. Teve a companheira Jaque, né, que estava como governadora do distrito dela no ano leonístico passado, ela fundou 10 clubes. Desses 10 clubes, 6 são de interesse especial. Então, a partir disso, né, o companheiro Sérgio falou, a gente conversando, né, poxa, essa questão do clube de interesse especial, eu acho que é um caminho que a gente deve trilhar, né, e a gente pode ir por aí. Ele falou, ok, só que a gente não vai mais, então, fazer 2 clubes. Nós vamos ter 4 clubes. Um em cada estado do nosso distrito. Um no Pará, um no Maranhão, um no Amapá, um no Piauí, de interesse especial. E mais ainda, na causa autista, do autismo, que é uma causa que está não só na baila, né, mas porque são pessoas que possuem diversas necessidades e que precisam de apoio, né? Uns mais, outros menos, né? Outros têm maior autonomia, outros nem tanto. E que esses pais que estão nessas situações, eles precisam de apoio também. Então, um clube de Lions também pode ser esse local de apoio. E aí a ideia não é nós termos, por exemplo, formado exclusivamente por pessoas que estão no espectro autista. Podemos ter, sim, associados no espectro autista, podemos ter os pais dessas pessoas, mas não só isso. Os profissionais também que estão envolvidos nessa causa. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, de um modo geral, enfim, toda essa equipe necessária. Então, são pessoas que já militam no dia a dia nesta causa. Então, a ideia é que a gente possa chegar até essas pessoas, conversar, mostrar o que o Lions pode oferecer de apoio a esta causa. Mostrar que se eles estiverem juntos dentro de um clube de Lions, eles podem fazer muito mais
por esta causa, muito mais em benefício dessas pessoas que estão dentro do espectro autista. E aí, mais uma vez, né, eu afirmo para vocês, eu não tenho condições de fazer isso só. Mas eu tenho certeza que muitos dos companheiros que estão aqui conhecem pessoas, conhecem associações que já estão envolvidas com essa questão e podem fazer a ponte para que a gente comece a conversar, mostre para essas pessoas o que é o Lions Club, quais as vantagens de estarem associadas a um Lions Club, inclusive por conta da nossa fundação internacional, né? Que eles podem ter projetos e que a fundação pode dar subsídios, né? Que talvez não conseguissem de outras formas. Okay? Então, vocês que conhecem, já conversem, entrem em contato comigo. Um exemplo que eu uso é o da companheira Elaine. O clube dela, o Belém Nazaré, possui um núcleo que é um núcleo temático da causa autista. Entre outros núcleos que eles têm, existe esse. E esse, por exemplo, pode ser a gênese de um clube de interesse especial da causa do autismo. É isso que eu digo. Então, vocês conhecem. Então, quem mora no Amapá, que tem esse conhecimento, entre em contato comigo. Aqui mesmo do Pará, não precisa ser de Belém. Pode ser dos outros municípios que nós temos aqui, inclusive municípios de preferência que não tenham Lions Club, para a gente estar lá. Da mesma forma do Piauí, do Maranhão, né? Então eu conto com o apoio de vocês para que a gente possa bater essa meta e quem sabe até extrapolar esse número de 4. E é claro que a gente não precisa, depois que a gente bate a meta dos 4 nessa causa do autismo, nós podemos ter outros. Eles diziam, clubes da causa de, de animais, da questão de maltrato, né, de proteção aos animais. Animais pode ser de pequeno porte, médio porte, depende. Então, pode ser isso. Pode ser um clube de uma determinada profissão, né, um clube de esportistas. Então, existem diversas possibilidades para isso. Então, eu conto muito com o apoio de todos vocês, dos presidentes de região, dos presidentes de divisão, para que juntos a gente possa fazer essa caminhada e a gente possa fazer essa diferença dentro do nosso distrito LA6. Ok? Bom, mas como essa primeira sequência de treinamentos ela está visando, né, os dirigentes de clube, aí o que é que eu pensei de trazer nesse primeiro encontro? Né? Eu pensei em nós falarmos sobre a formação de núcleos. Então, aqui nós temos essa pergunta: como o GET pode ajudar no fortalecimento de clubes de Lions, né, e o aumento de associados? Como é que a gente pode fazer isso? A partir da formação de núcleos. Okay? Então, nesse nosso primeiro encontro, eu vou focar nessa questão da formação de núcleos. Mas depois, já conversei com a companheira Elaine, inclusive, né, pelo WhatsApp, coisa e tal, e falei da necessidade de nós termos um outro momento para a gente falar da criação de clube, das estratégias, né, para fundarmos novos clubes dentro do nosso distrito. Mas hoje o foco é para dirigentes de clube, então vamos falar sobre a formação de núcleos. E aí, para isso, eu vou fazer uso de uma apresentação do próprio Lions Internacional. Como eu falei para vocês, os materiais estão aí, estão disponíveis para nós. Tá? Então, núcleo, engajamento no crescimento do quadro associativo. Então, o que é um núcleo? Não sei se todos os companheiros que estão presentes aqui sabem o que é um núcleo dentro do nosso movimento leonístico. E ok, se não souber, não tem problema, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho para quem não sabe e para quem já sabe, refrescar a memória, né? Bom, então, núcleo. Primeiro, o núcleo ele faz parte
de um clube que já existe. Então, por exemplo, o clube que eu faço parte, Lions Clube Belém Marco, né? A gente pode perceber numa uma determinada situação e que seja interessante a criação de um núcleo, né? Então, um núcleo ele está sempre ligado a um clube que já existe. Para a formação deste núcleo, são necessários pelo menos 5 associados novos ou associados já existentes. Mas veja só, se a gente está falando em fortalecimento e aumento do quadro associativo, o interessante é que para a formação deste núcleo, nós tenhamos 5 associados novos. Pelo menos 5 associados novos. Entende? Então, a partir daí, a gente já começa a entender como a formação de núcleos vai ajudar no fortalecimento, né, de um clube de Lions. O núcleo ele tem a prerrogativa de realizar reuniões independentes do clube matriz, mas também podem participar e devem, ao meu ver, participar das reuniões do clube matriz também. Por quê? Porque eles são, apesar de eles estarem no núcleo, eles são associados do clube matriz. Aí é que está a questão do aumento de associados quando a gente forma um núcleo. Porque os companheiros e as companheiras deste núcleo, na verdade, eles são filiados ao clube matriz. Ok? Então, se o meu clube hoje em dia tem 20 associados e eu fundo um núcleo com 5 associados novos, meu clube passa a ter 25 associados. Ok? Permite que se expanda um serviço para novas áreas. Aí vem também a outra parte do fortalecimento. Vejam, muitas vezes o clube não tem condições de atender a muitas áreas na sua cidade. Às vezes tem bairros que têm necessidade, mas a gente não consegue chegar até lá, ter recursos pessoais ou financeiros, enfim, para chegar até ali. Mas a gente pode ir até aquele bairro, aquela comunidade, conhecer as necessidades, se informar sobre as lideranças, conhecer aquele centro, não é? Me fugiu agora o nome, comunitário, um centro comunitário, uma igreja, né? Enfim, sempre tem lideranças nos bairros. E aí falar para eles sobre o movimento leonístico, dizer o que é, né? E formar um núcleo. O que acontece? Isso fortalece o clube matriz e expande a nossa possibilidade de ações. Entenderam? Vamos ter mais mãos para trabalhar. Atende às necessidades dos associados também, ajuda a alavancar e a diversificar o quadro associativo do Lions Clube. Então, isso é o mínimo que a gente precisa saber sobre um núcleo, né? Então, ele está atrelado a um clube matriz, precisa ter no mínimo 5 associados, de preferência, ao meu ver, 5 novos associados, pode ter suas reuniões independentes, né? Isso faz com que a gente expanda nosso serviço, aumente o nosso quadro associativo. E que tipo de núcleo pode ser formado? Isso aqui também é uma coisa extremamente interessante. Nós podemos ter núcleos, familiares, formados por pessoas da mesma família. Né? Quantas vezes não existe num bairro uma determinada família que é conhecida por uma determinada ação, por um determinado serviço que eles fazem ali dentro daquela comunidade? Então, por que não um núcleo com eles? Então, pode ser um núcleo familiar, pode ser um núcleo de jovens profissionais ali recém-formados, né, que estão ali com todo o gás para trabalhar, e por que também não se unir em torno de um trabalho voluntário, de um serviço voluntário? Isso pode ser feito a partir de um núcleo. Grupos comunitários, enfim, né, com essas lideranças
ali daquela comunidade, a gente pode criar, podemos ter um núcleo virtual, que não exista necessidade da reunião ali presencial, mas pode ser feita utilizando as plataformas virtuais. Vejam que tanto um núcleo quanto um clube virtual não quer dizer que as ações não sejam ali reais. Eles se reúnem de forma virtual, mas as atividades, né? Claro, tirando aquelas que podem ser feitas de forma virtual, mas as atividades são ali, com as pessoas que necessitam. São reais, não são virtuais. Então, o virtual aqui é só a forma de se reunir, né? E aí, o interessante do virtual, e aí já ampliando um pouquinho para a questão dos clubes virtuais, é que eu posso ter membros de vários lugares. Não precisa ser, por exemplo, um clube virtual em Belém com pessoas que só estão em Belém, que moram em Belém. Não. Posso ter pessoas que moram em Belém, que moram na região metropolitana, moram em Tailândia, moram no Amapá, de repente, num outro lugar. Entende? Então, nós podemos, isso daí amplia as nossas possibilidades também. Tá? Então, aqui também, da mesma forma, podemos ter esse tipo de núcleo. Tá? Então, esses núcleos podem ser temáticos, né? Podem ter essas características diferenciadas, o que isso também chama a atenção daquelas pessoas com quem a gente vai conversar, porque são outras possibilidades. Não fica a necessidade de ser um clube do formato tradicional que a gente conhece. E quais os benefícios que o núcleo traz para o clube? Aqui tem alguns que foram colocados. Então, expandir o quadro associativo a partir da formação desses núcleos vai resultar no seguinte: um núcleo vai permitir que o seu clube expanda o impacto de serviço para servir mais pessoas. Mais oportunidades de serviço. Com mais associados, o clube pode assumir projetos maiores, mais abrangentes, para ajudar a comunidade. A formação de um núcleo expandirá o grupo de líderes do seu clube, proporcionando mais oportunidades de liderança e desenvolvimento. Uma coisa, a pessoa que está no núcleo, ela pode assumir um cargo de liderança dentro do clube matriz. Não tem problema nenhum. Ele é um associado do clube. Então, pode ter essa questão também. Novas ideias e energia. Os associados do núcleo geralmente trazem novas ideias e o entusiasmo para as atividades do clube. Pessoal, isso a gente percebe quando entra um associado novo no nosso clube. A gente já consegue perceber a mudança que isso causa dentro do clube, no ânimo do clube. Imaginem pelo menos 5 pessoas novas trabalhando ali. O efeito é assim, excelente, né? É gigante. Um núcleo ajudará a expandir a visão do clube matriz, aumentando a exposição ao público, o envolvimento e o relacionamento com o Lions Clube. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, a gente está no nosso clube ali só focado numa coisa, enxergando aquilo, e quando a gente começa a expandir para esses núcleos, essas vivências dessas pessoas, elas fazem, né, com que o nosso horizonte se abra, faz com que as nossas atividades cheguem em mais pessoas e mais pessoas conheçam o que é Lions. Aumenta o envolvimento, o engajamento da população em torno do Lions, em torno daquilo que a gente faz. Conexões mais fortes com a comunidade. O núcleo pode se conectar com a comunidade de novas maneiras, estabelecendo relacionamentos e parcerias. Então, nós já temos uma coisa. Se nós vamos ajudar uma comunidade, isso eu sempre falo nos treinamentos,
a gente precisa ir para a comunidade antes. A gente precisa conhecer aquela comunidade, qual é a realidade dela, quais são as necessidades. A partir disso, dentre essas necessidades, quais são a que o nosso clube tem condições de atuar. E aí a gente vai fazer o nosso planejamento, construir as nossas metas e vamos lá para dentro. Agora imaginem isso com pessoas que já são de lá, que têm a vivência dessas necessidades. Pessoas que sabem exatamente, como dizem, né, onde o calo aperta. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Outro, aumenta o companheirismo no seu clube. Aumenta. Claro, são novas pessoas. E é claro, obviamente, o clube ele precisa estar aberto a essas novas experiências. Nós que somos mais antigos, a gente precisa nos permitir conhecer, abraçar o novo, a diversidade. Nós precisamos disso. Isso fortalece o nosso clube. Então é muito importante que nós, que estamos há mais tempo no clube, quando entram pessoas novas, a gente dê essa abertura, a gente escute esses novos companheiros, essas novas companheiras, que eles possam ser engajados nos projetos, que eles possam assumir cargos. Mas aí sempre pode vir aqui, mas eles não conhecem nada de Lions. Eles podem não conhecer de Lions agora, eles acabaram de entrar, mas eles têm uma vida toda profissional, familiar, de experiências, que eles podem trazer para lá. E como é que a gente não vai escutar isso? Como é que a gente não vai aproveitar esse tipo de coisa? Não tem como. Né? Então a gente precisa também estar aberto ao novo. Como dizia a música lá do Belchior, não tem jeito, o novo sempre vem. Sempre vem. Por mais que a gente não queira. Mas vamos querer sim, né? E vamos estar de braços e corações e mentes abertas para o novo. E como formar, então, esse núcleo? Lions Internacional coloca para a gente 6 passos. Né? Primeira coisa, notificar o governador do distrito de que o clube tem a intenção de formar um núcleo. Depois, criar um plano do núcleo, considerando o quê? Onde se localizará o núcleo? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que perceber. Onde é que nós vamos criar esse núcleo? Quais são as regiões da nossa cidade que são potenciais, né, para receber um núcleo de Lions? Depois, do que consistirá esse núcleo? E aí vem todas aquelas que nós vimos ainda agora. Vai ser um familiar? Vai ser um que tenha uma causa específica? Mas qual é essa causa? O que é que nós queremos com esse núcleo dentro desta comunidade? Então, de novo, a gente precisa conhecer a comunidade, conhecer as necessidades, conhecer as lideranças que estão ali, né? Conversar com essas lideranças, respeitar essas lideranças. Não é querer chegar lá botando banca e tal. Não. Já tem gente ali trabalhando há muito tempo, sofrendo, suando junto com aquelas pessoas. A gente precisa chegar com humildade, com educação, nos apresentando, conhecendo, dizendo que a gente não está ali para tomar lugar de ninguém, mas para somar com eles, de repente, atuar em coisas que eles não conseguem atuar, mas que a gente precisa deles, precisa da ajuda deles. Né? Então, esse trabalho de convencimento, de fazermos, né, também saber o que o Lions pode fazer por eles. O núcleo vai ter um interesse especial, né? Enfim, essas coisas nós precisamos pensar antes no planejamento. Depois, recrutar os associados. Isso passa pela divulgação de Lions dentro da comunidade. Passa a nós termos algumas ações em parceria com aquelas pessoas, para eles também entenderem como é que a gente trabalha, para a gente entender como eles trabalham, como é a dinâmica daquele lugar.
E a partir daí, a gente vai convidando aquelas pessoas que a gente percebe que podem contribuir. Realizar uma reunião informativa. Então, recrutamos aqueles possíveis associados, então vamos fazer uma reunião com eles, informando, dizendo o que é Lions Internacional, de que forma a gente pode ajudar. Depois, realizar uma reunião organizacional, e aí já, né, identificando, porque o núcleo, ele possui um presidente, possui um secretário e possui um tesoureiro. Ou seja, presidente, secretário e tesoureiro do clube matriz não são esses que vão atuar ali. Vai ter um presidente do núcleo, um secretário do núcleo, um tesoureiro do núcleo, mas vai ter um representante do clube matriz lá dentro. Ok? E depois, então, batemos o martelo, é essa a formação, são essas as pessoas que vão entrar com esses cargos, aí a gente envia a notificação de formação do núcleo. Ok? Detalhe, deixa eu ver se tem aqui para frente. Eu acho que sim. Se não tiver, eu falo o que eu ia dizer. Como fazer funcionar e administrar o núcleo? Então, estrutura do núcleo. Funções e responsabilidades do comitê executivo, que é formado pelo presidente, pelo secretário, pelo tesoureiro e pelo representante do clube matriz. Né? Ficar claro, como eu falei agora, o associado de um núcleo é um associado de Lions, como outro qualquer, e faz parte do clube matriz. Então, as cotas, né, é do mesmo jeito. Vai pagar as cotas igual como a gente paga, as cotas internacionais. Mas, muitos clubes, como por exemplo o que eu faço parte, a gente tem uma mensalidade. E essa mensalidade ela é utilizada para questões de manutenção da sede, pagamento da cota internacional e da distrital, que inclusive, né, estamos no período de pagá-las, né? Então vamos fazer esse esforço aí, ajudar o nosso distrito, né, pagando as cotas distritais também. Mas a gente pode pensar, o Clube Matriz pode pensar em algo diferenciado para o núcleo. Ao invés de pagar, digamos, R$ 100, eles podem pagar o equivalente à cota distrital e à cota internacional. Então, aquela fração, né, aquela prorata ali mensal, então eles podem pagar só isso. Então, isso também é uma forma de estimular. Né? E a gente sabe que a realidade naquele núcleo pode ser um pouco diferente da realidade das pessoas que estão no clube matriz. Então, a gente pode pensar nisso. Eu não estou aqui propondo que o clube matriz arque com todo o custo das cotas do núcleo, não é isso. Mas pode-se fazer um valor diferenciado de mensalidade para, pelo menos, cobrir cota distrital e cota internacional. Apenas uma sugestão. O núcleo pode trazer novos associados para ele, mas precisa ser informado ao clube matriz. Né? Da mesma forma, alterações do quadro vão dar baixa a alguém, precisa ser conversado com o clube matriz para a gente tentar entender o porquê dessa baixa. É algo que pode ser revertido ou não? Né? Então, precisa, obviamente, ter essa comunicação entre núcleo e clube matriz, apesar desta certa independência que o núcleo tem. O núcleo precisa, então, ter as suas reuniões, a questão de estatuto e regulamentos. Estatutos e regulamentos do clube matriz. Então, o núcleo ele está subordinado ao estatuto e regulamentos do clube matriz e também, obviamente, estatutos e regulamentos do distrito e de Lions Internacional. Então, não é necessário criar um estatuto ou um regulamento específico para o núcleo. Como eles são associados do clube matriz, eles vão obedecer ao estatuto e ao regulamento do clube matriz. Questão de comunicação, desenvolvimento do quadro associativo, finanças do clube, o núcleo, desculpa, finanças do núcleo. O núcleo precisa ter uma conta própria do núcleo. Certo? Então, o núcleo não vai usar a conta corrente do clube matriz. Ele precisa ter uma conta corrente própria do núcleo. Certo? Claro, vai ser aberta pelo
clube matriz por conta de CNPJ, enfim, essas questões todas, mas ela é específica para o núcleo, ok? Então, isso era o que eu ia comentar ainda agora, sobre a conta corrente. Então, vejam só, né? Esse núcleo tem mais um outro detalhe. O núcleo ele pode ir expandindo, pode ir se expandindo. Começou com 5, depois tem 6, 7, 10, 15, 20, né? Poxa, temos 20 associados neste núcleo. Aí vai ser uma coisa conversada entre o núcleo e o clube. Vamos transformar, vamos converter este núcleo num novo clube de Lions? Isso pode acontecer, né? Eu acho até que deve acontecer. Então, o núcleo é como se fosse uma empresa que está sendo incubada ali, e aí essa empresa vai ganhando corpo, depois ela sai da incubadora e começa a andar sozinha. O núcleo pode ser isso. A gente vai ali, né, fortalecendo, ele vai crescendo, chega no momento que ele tenha pelo menos 20 associados, a gente pode convertê-lo em um clube. E aí, o detalhe, as cotas são 0. Então, esses associados que já estão no núcleo, quando eles passarem para clube, eles não vão precisar pagar joias, essas coisas, né, de fundação. Então, isso é interessante. Então, a gente começa com o núcleo, fortaleceu o nosso clube, ampliou as nossas ações, e agora ele chegou num ponto que ele pode caminhar sozinho, como um clube. Então, a gente ainda ajuda o nosso distrito a expandir nesse sentido da criação de novos clubes, né? Então, eu não sei se eu me alonguei demais, até para a gente ter aí espaço para perguntas. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Aqui nós temos, né, esse link que Clube Branch quer dizer núcleo de clube, né? Então, aqui vocês podem encontrar uma série de materiais que falam sobre núcleo, como fundar, quais são as características, tudo, tá? Vocês podem encontrar, de novo, lionsclubes.org. Esse site precisa estar nos nossos favoritos do nosso navegador, porque tem muita coisa nesse site, né? E, claro, não podemos esquecer do nosso Lion Portal, na plataforma Learn, que é a nossa plataforma de ensino, que tem diversos treinamentos ali no nosso Centro Leonístico de Aprendizagem, que vocês podem fazer de forma gratuita, né? Precisa ter usuário e senha para poder acessar o Lion Portal e chegar na plataforma Learn. Lá tem diversos treinamentos, né, que tenho certeza que a companheira Elaine vai falar na palestra dela, então eu não vou me aprofundar nisso, mas nós precisamos conhecer essas ferramentas que Lions nos oferece, ok? Então, eu pergunto para vocês, e aí vocês podem fazer o joinha como vocês estão fazendo e tal. Nós conseguimos entender a importância da expansão do movimento leonístico? Conseguimos entender como a criação de núcleos, né, ou a formação de núcleos pode fortalecer o clube? Bom, então eu agradeço muito a atenção de todos vocês que estão aqui este dia à noite, né, podendo ter outras coisas para fazer, mas resolveram estar aqui escutando eu falar um pouquinho, né, e vamos agora, espero, trocar experiências aqui. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado, companheira Elaine Pitt, obrigado, companheiro Sérgio, pela oportunidade de servir ao distrito e ao leonismo. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero parabenizar nesse momento o nosso facilitador. E antes de fazer, meu querido Jorge, meu companheiro Jorge, o seu pagamento, eu quero lhe dizer que está aberto, como o companheiro Iranildo levantou a mão, aberto às pessoas que tiverem algum questionamento, alguma dúvida nesse sentido. E, por ordem, eu passo a palavra
ao companheiro e vice-governador Iranildo do Vale. Boa noite, queridos companheiros, companheiras, saúdo o nosso governador e todas as grandes lideranças aqui presentes nessa belíssima explanação. O nosso instrutor certificado, nosso grande líder, Jorge, ele já começou impactando com aquelas imagens que nos tocou nossos corações. Companheiro Jorge, hoje eu só tenho que lhe parabenizar, porque o que você passou hoje para a gente sobre núcleo, muita informação, eu não tinha esse conhecimento, tá? Muito obrigado, parabéns ao nosso governador, parabéns esse grande líder, companheiro Jorge, que fez assim uma explanação, tirou todas as nossas dúvidas. A dúvida que eu tinha, você pode ter certeza que foi tirada, meu amigo. Parabéns, estou muito feliz com o que está acontecendo no nosso distrito. Obrigado. Obrigado, companheiro. Estou às ordens. Minha companheira Eunice Leia, com a palavra. Boa noite. Novamente. Boa noite. Oi. Desculpa, ele tinha pedido para eu falar, não é? Tinha levantado a mão. Pode falar. Boa noite. É excelente, realmente, esse treinamento de hoje. Eu tinha até um outro compromisso, mas ainda bem que eu não fui e optei realmente por fazer. Porque vai além do que está escrito nos manuais, do que está escrito no site. Quer dizer, o companheiro Jorge, como um professor, realmente nos trouxe uma metodologia, uma didática simples, objetiva e com muita competência sobre o Lions. Então, conseguimos entender muito bem, e aí já estou aqui com o nosso clube Belém Marco, pensando já na possibilidade de criarmos 1 ou 2 núcleos. A gente já vem conversando isso, companheira Wilza, e como eu sou professora, educadora, nós temos aí um campo, companheiro Wilza, para nós atuarmos como um núcleo, né? Inclusive interestadual, pela sua participação em alguns municípios, como educadora, dirigente da Secretaria de Educação do Pará. Então, olha, desculpa, muito legal, muito bom. Acho que a gente precisa falar mais disso. Espero que no nosso encontro, no outro fim de semana, né, a gente fale mais sobre isso, porque eu acho que destrava uma questão séria nossa, que é o aumento de clubes e de companheiros e companheiras. Parabéns, muito obrigada por essa noite, companheiro Jorge. Obrigado, companheira. Eu agradeço. Companheira Eunice Leia, eu quero agradecer pela sua visão, especialmente, mais uma vez, agradecer ao companheiro facilitador, nosso GET, companheiro Jorge, porque as suas colocações, Jorge, acabam não só despertando, mas sim também inspirando as pessoas a observarem as possibilidades do crescimento no que diz respeito à criação de núcleos. E, às vezes, uma pequena dúvida que possa estar impedindo, você acabou de jogar luz. E é isso que, de certa forma, nós precisamos, queremos e necessitamos. Com a palavra, companheiro Dutra. Boa noite, companheiros. GD, companheiro Sérgio, companheiro Jorge, eu quero parabenizar pela palestra, muito boa, e dizer que eu sou um filho do núcleo, né? O nosso companheiro Nivaldo lá de Albuquerque fundou o núcleo no Anjo da Guarda, e eu hoje estou fazendo parte porque, infelizmente, tivemos que fechar, né? Porque teve a ausência de alguns companheiros, outros faleceram, e outros desistiram, e a gente se integrou ao clube, né? Mas que na época, no período que nós funcionamos, foi maravilhoso. Nós fizemos muito trabalho aqui, só seis pessoas, né? E fizemos muita coisa boa, né? Apoiando o trabalho do clube, né? E quero dizer que, infelizmente, tivemos que fechar, mas se depender de mim, estava até hoje funcionando, né? E quero parabenizar pela formação, que foi justamente, eu tenho até hoje uma postilha que fala sobre fundação de núcleo, né? E eu gostaria de parabenizá-lo pela sua palestra. Muito boa. Parabéns, companheiro. Obrigado, companheiro. Que bom que tivemos o relato dessa experiência, né? Sobre essa vivência do
em um núcleo. Que legal, que legal. Obrigado. Companheiro Dutra, você, a quem eu conheço, a quem faz parte hoje do nosso clube, certo? Você acabou de colocar algo muito importante. Você sabe que durante muitos e muitos anos você esteve à frente do núcleo. E muito me honra hoje você estar à frente do Gonçalves Dias. Passo agora a palavra à companheira Ilza Maria. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente consegue receber esta capacitação e que ela, de fato, ela traz para a gente uma clareza da nossa missão enquanto missionários, né, desse grande e importante Clube Lions. A questão é referente à ampliação da nossa missão com os núcleos, ela é muito provocativa a todos nós, né? E, de fato, a gente já vem discutindo e buscando criar os núcleos voltada para essa temática super, assim, que demanda a sociedade, que é pelo autismo, né? Nós, enquanto educadores, professores que militamos nessa área da inclusão, na área da educação, na área da formação humana, da formação participativa, isso nos instiga a buscar realmente ampliar essa corrente do bem. Então, quero parabenizar a excelente explanação do professor Jorge, a equipe que organizou a capacitação e que tem nos provocado, né, a cada vez mais unirmos forças, né, com essa sinergia do nosso grande clube Lions, e que a Belém Marco também tem esse desafio, como tantos outros também nessa corrente do bem. Tá, gente? Então, realmente, nos inquieta muito buscar essa ampliação e os núcleos, né? Essa possibilidade de como fazer, como chegar lá, como ampliar essa corrente do bem, ela nesta capacitação foi assim brilhante para ampliar, né, as possibilidades de trazer pessoas para essa corrente do bem, tá? Parabéns e nós servimos. Boa noite. Obrigado, companheiro Wilson. Obrigado mesmo. Obrigado, companheiro. Eu passo agora a palavra ao nosso querido IPDG, Elvis Padovani, com a palavra. Companheiro Elvis, boa noite. O microfone está desligado. Fala para ele. Companheiro, seu microfone está desligado. Nós temos a sua imagem, mas não temos o seu áudio. É que a internet acho que não está muito boa. Agora deu para ver? Agora, está começando. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro governador Luiz Sérgio. Companheiro, falar do companheiro Jorge aqui, só temos que parabenizar, né? Que foi uma bela explanação. E nós sabemos o quanto é importante fazer um núcleo, principalmente nessa parte do autismo, né? Um clube, né, voltado por interesses especiais, né? Eu sendo, né, participando do nosso movimento, apoiando também, sei o quanto é dificultoso, né, aos pais de terem esse movimento, essa ajuda, vamos dizer, do Lions, né? Então, parabéns pela iniciativa. Nós temos que agradecer, né, e parabenizar pelo excelente treinamento hoje, né, de toda a equipe, e espero e desejo sucesso a todos vocês. Parabéns mais uma vez, companheiro Sérgio. Parabéns, companheiro Jorge. Obrigado, companheiro Elvis. Obrigado mesmo. Muito obrigado, companheiro Elvis, até porque você sabe, você recentemente passou por essa vaga, você sabe que o trabalho não é pouco. Você não me avisou que era tanto. Mais alguém? Bom, eu gostaria apenas de esclarecer e agradecer ao companheiro Jorge
pela brilhante explanação. Quero passar agora a palavra, as considerações finais antes do pagamento ao companheiro Jorge, à companheira Elaine. Aliás, companheira Aline, você levantou a mão há pouco, senhor gostaria de falar alguma coisa? Muito Boa obrigada noite, pela companheiros. palavra. Muitinho, companheira Elaine, só um instantinho, companheira Aline aqui levantou a mão. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro governador. Companheiro Jorge, eu acabei me atrasando numa reunião na faculdade. Esse material do seu treinamento, ele vai estar disponível no grupo, porque aqui onde eu moro, nós temos alguns parceiros que dão uma força lá no Clube de Coraci. E assim, porque Coraci é longe de Outeiro, não é? É 15 minutos, mas aí eu tenho interesse ainda antes do final do AL do nosso companheiro governador Sérgio, em estar criando um núcleo de 9 pessoas aqui onde eu moro. Então, eu não, como eu lhe falei, não consegui chegar a tempo de pegar esse material, né, de entender melhor sobre a criação de núcleos. E este material aí do seu treinamento, ele vai estar disponível para a gente poder baixar e entender melhor? Companheira, a companheira Elaine já está de posse do material, então acredito que ela vá depois compartilhar com todos vocês, certo? Era isso. Muito obrigada. Nada. Bom, diante do fato... Desculpa, o alto-falante está meio quebrado. Diante do fato que as explanações já foram dadas, eu quero agora fazer o pagamento ao nosso facilitador, companheiro Jorge. Companheiro Êxodo, coloque aí na tela aí o pagamento ao nosso querido facilitador. Certificado de apreciação. O governador do Distrito LA6, Sérgio Furtado, e a companheira Suelen outorga ao companheiro Jorge Souza o presente certificado pela excelência de seu trabalho facilitador do treinamento realizado no dia 30 de julho de 2025, através da plataforma Google Meet, versando sobre os temas expansão do leonismo e criação de núcleos com uma carga horária de 3 horas. Gabinete da Governadoria, São Luís do Maranhão, 30 de julho de 2025. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado mesmo. Todos os aplausos, Jorge, todo o carinho lhe é dado não só pela sua competência, mas pela sua amizade e pelo seu conhecimento e disponibilidade ao leonismo por demonstrar não só interesse, mas também sua grande força e seu grande empenho dentro e, por que não dizer, fora até do nosso distrito LA6, certo? Eu realmente fico muito feliz porque as pessoas entenderam aquilo que você quis passar. As perguntas todas foram focadas justamente, não só em dúvidas, mas em agradecimentos pelos esclarecimentos prestados. Eu passo agora a palavra à nossa coordenadora GLT, Elaine, para suas considerações finais. Elaine, com a palavra. Muito obrigada, governador, por ter nos permitido mais essa palavra. Agradeço ao nosso facilitador Jorge Souza pela disponibilidade, pela excelente palestra, aliás, uma aula maravilhosa, até porque nós estivemos conversando antes e ele perguntou, companheira Elaine, como você gostaria que fosse abordado? E eu disse para ele, nós temos várias coisas para falar sobre extensão, mas a gente tem certeza que você vai trazer para a gente, dentro do extenso currículo leonístico previsto, como ele mesmo disse, dentro do nosso site, né, algo em que os participantes sairão com a sensação de terem aprendido um pouquinho mais. E a escolha foi perfeita, companheiro Jorge, por ter escolhido a formação de núcleo. Isso é muito necessário, por não obstante os leões já terem conhecimento do que é um núcleo,
tá? Muitos ainda não sabem, né, governador, o que seria um núcleo, como ele pode se tornar um clube, e o companheiro, de uma forma didática, conseguiu fazer tudo isso. Então, é isso que realmente nós desejamos de todos os facilitadores, que a gente mantenha esse padrão para que a gente consiga passar a esses dirigentes, passar a esses presidentes de divisão e região, uma forma motivadora de aprender e contribuir com as metas do nosso governador. Então, nós estamos de parabéns, o governador, o companheiro Jorge e todos vocês que estão aqui presentes, porque, companheiro Jorge, muito obrigada pela disposição e pela ajuda também que você sempre está nos dando nos treinamentos relacionados à frequência, ao link da frequência, sempre nos disponibilizando. Agradecemos e contamos já também, já vamos divulgar que a companheira Aline vai estar, eu acho que na outra semana, ou daqui a 15 dias, num treinamento também voltado para os companheiros Léos. E a companheira Suelen vai estar também, junto com a coordenadora do cartaz, que é ela, e a coordenadora do concurso de redação, num outro treinamento também. Segunda, nós teremos o treinamento de tesoureiro, e na sexta-feira nós teremos uma visão sobre a equipe GLT. Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença, e, companheiro governador, a palavra é sua, e gratidão eterna. Companheira Elaine, eu agradeço pelas suas palavras, pelo elogio, e principalmente, mais uma vez, pela sua disponibilidade, que é uma disponibilidade, nossa, sem palavras para descrever. Mais uma vez, eu quero agradecer a nossa equipe do DLA 6 pela colaboração e a todos os presentes pela participação de todos nesse treinamento. Convido agora o companheiro Gabriel para realizar a oração final. Nosso amigo Gabriel Souza está a postos? Sim, sim. Muito obrigado, companheiro Gabriel. É com você agora para a nossa oração final. Ó Deus onipotente, Ó Deus, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Nesse momento, eu quero agradecer mais uma vez a todos os presentes. Declaro encerrada mais uma reunião de treinamento do nosso Distrito LA6. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite e até o próximo. Boa noite. Boa noite, até o próximo. Companheiro Gabriel, como é que eu entro no link para... Boa noite a todos, companheiros. Vai Até sexta-feira. Boa noite a todos, companheiros. Aguardamos vocês. boa noite. Oi, companheira Ana Lúcia. Assinou a lista da companheira Ovelha. Não assinei a lista. Companheira Elânia, não assinei a lista. Boa noite, companheira Elânia. Quem tiver dificuldade de acessar aqui, companheira Elânia, não assinei a lista, não acertei. Companheira Rosa. Companheiro de Rosa Lé, Souza. presidente do núcleo de Belo. Eu não acertei assinar a lista. Como é que faz?
Eu também não acertei. Mas a gente divulga novamente naquele grupo, tá? Para quem não sabe assinar por aqui, a gente coloca lá, mas é necessário assinar, tá? Mas tem que colocar o link. Ninguém colocou o link para assinar. Coloquei no chat.